A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Marcos Paulo e eu estarei acompanhando vocês na 5ª lição da nossa revista Separados para Deus. Eu te convido a aprender juntamente comigo a nossa 5ª lição, que tem como título Libertos para Viver em Santidade. Já quero te convidar, se inscreva no nosso canal ADMP TV. Também clique no sininho para que todos os nossos conteúdos cheguem até você. E deixe aí um comentário, que esse comentário seja também para edificar os nossos outros irmãos. Vamos lá? Hoje, na nossa 5ª lição, como eu disse, nós vamos tratar sobre o assunto Libertos para Viver em Santidade. E já de início, eu queria levantar um debate sobre a liberdade. Muitos jovens dos nossos dias estão interpretando a liberdade como se, com uma liberdade que Cristo os dá, eles podem fazer o que quiserem com seu corpo, com sua mente, com aquilo que falam, como vivem, com seu dinheiro, e acham que é dessa forma que eles estão vivendo a liberdade plena em Cristo. Será que isso realmente é ser liberto por Cristo? Muitas das vezes, então, estão confundindo liberdade com libertinagem. Aqueles que vivem de forma libertina vivem como querem. Aqueles que são chamados por Cristo não vivem de qualquer forma. Isso está sendo muito bem tratado no nosso texto principal, que diz o seguinte: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. O apóstolo Paulo vai tratar aqui na igreja de Tessalônica exatamente sobre esse assunto, que nós não devemos viver de vã maneira em nossa vida, porque Deus nos chamou. E essa palavra, nos chamou, já reflete que na salvação, na regeneração do crente, que é justificado, ele tem um propósito. A sua salvação tem um propósito. Deus te chamou para o quê? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Para se santificar. Então a liberdade em Cristo tem que te constranger a querer cada vez mais se santificar. Exatamente igualmente, né? Esse texto de 1 Tessalônica vai tratar sobre o mesmo assunto, muito próximo em 1 Pedro 1:13-21. Quero explanar com os irmãos trecho a trecho e a gente vai comentando a cada parte pontos importantes que vão ser pontos que você vai levantar, professor, na sua escola bíblica dominical. E começa da seguinte forma, 1 Pedro 1:13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aqui tem alguns pontos que a gente pode explicar para os nossos jovens que sejam importantes. Quais são? Cingindo os lombos do vosso entendimento. Aqui o apóstolo Pedro, ele quer explicar a essa igreja, e eu já aproveito a começar a contextualização desse trecho. Nós estamos falando sobre uma igreja na Ásia Menor, que durante esse período era dominada pelo Império Romano. O Império Romano, assim como vários outros povos que viviam espalhados, né, nessas regiões, eles tinham uma cultura que era muito própria, que eles tinham uma forma de viver muito própria. Já os cristãos dessa época tinham uma forma completamente diferente de viver. E é essa forma completamente diferente de viver que vai causar uma estranheza, não só para os judeus que viviam naquela época e não conheciam esse Cristo que era pregado por esses cristãos, também da mesma forma pelos povos locais dessas regiões e também pelos povos romanos, que viam nesses cristãos alguém que poderiam levantar uma insatisfação, uma vez que nessa época nós estamos falando sobre o auge do Império Romano. O Império Romano, então, nessa época, vivia o seu momento de maior apogeu. Eles dominavam regiões gigantescas e isso proporcionava, muitas vezes, movimentos que poderiam ser causadores de revoluções. Então eles enxergavam, muitas vezes, esses cristãos como movimentos revolucionários que poderiam se levantar contra o povo. Então é nesse sentido, é nessa contextualização que ele inicia falando, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que ele está querendo dizer? Cingir o lombo, né, significa prender o cinto da sua veste, que na época era uma túnica que cobria e ia até debaixo dos seus joelhos. Quando você prende o cinto, você tem esse levantar
né, dessa túnica que permitia que a pessoa tivesse mais mobilidade. Então ele está falando o seguinte, ele está usando uma metáfora, cingindo os lombos, né, do vosso entendimento. Ele está falando assim, torne a sua mente, torne aquilo que você pensa uma coisa móvel para entender. E ele fala, sede sóbrio, seja claro, use a sua mente de forma clara para entender inteiramente a graça que vos ofereceu na revelação de Jesus. Então, entenda com claridade aquilo que a revelação de Jesus vos ofereceu. O quê? Como filhos obedientes, a palavra filhos obedientes quer trazer para nós a seguinte questão. Todo filho tem uma responsabilidade. Como filho, você tem responsabilidade com sua mãe, com seu pai. Como filho, você tem responsabilidade com seus avós. Então, o que ele está querendo dizer? Se você é filho obediente, você é um filho que entende que tem uma responsabilidade com seu pai. Então, cingindo os vossos lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrio. Abra sua mente para entender o que Jesus fez por você, como um filho obediente. Como um filho que entende a responsabilidade, que não conforma, que não entra na forma da concupiscência antes havia na sua ignorância, que havia em sua ignorância. O que ele está querendo dizer é que você poderia viver de uma forma diferente antes de conhecer, antes que sua mente fosse aberta para entender aquilo que Jesus fez por você. Então, como filho obediente que entende a responsabilidade, não há uma maneira em que você viva da mesma forma que vivia antes. Há uma responsabilidade em você, como é santo aquele que vos chamou, ou seja, você tem uma responsabilidade, cristão. A liberdade que Jesus te dá te traz uma responsabilidade com a santificação. Porque está escrito, aí ele faz um paralelo aqui com Levítico 19:20, traz, porque sede santos, porque eu também, o Senhor, sou santo. Então, você tem uma responsabilidade, por quê? Porque o Pai, aquele que te deu liberdade, ele é santo. Então, é essa a responsabilidade do cristão. E ele continua. E se invocais por Pai, ou seja, Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, anda em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, ele quer dizer o seguinte, que você que invoca o Pai, você tem uma responsabilidade. E qual que é a responsabilidade que Cristo nos dá? Cristo nos dá a responsabilidade de sermos santos. Porque um dia, esse mesmo Pai que a gente invoca, ele irá nos julgar. Irá julgar a cada um segundo as suas obras. No verso 18 ele fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste do vosso Pai. Então, aqui nesse ponto específico, ele quer trazer o seguinte, que a sua salvação não poderia ser comprada jamais com prata e ouro. Então, não venda, não entregue aquilo que Deus te deu, a liberdade que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. E aí é importante que ele vai tratar justamente no verso 18 sobre o precioso sangue de Jesus. Nós estamos falando aqui, nós vamos tratar mais à frente, no tópico, principalmente no tópico 1, que essas pessoas para quem Pedro estava destinando essa carta, eram pessoas extremamente humildes, que não tinham sequer a mesma participação social, não possuíam herança, não possuíam riquezas. Então ele está falando, se você não tem riquezas como prata e ouro para comprar a sua salvação, há uma coisa mais importante que isso, que você deve se preocupar. Qual é a coisa mais importante que o cristão deve se preocupar? Que você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Glória a Deus por isso. E aí no verso 20 ele vai falar, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O que faz essa revelação, essa regeneração, essa justificação na sua vida é o amor que Deus tem pela sua vida. E aí no verso 21, para a gente terminar, ele fala, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, nesse último tópico, ele quer falar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e ele lhe deu glória para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Então, a vossa esperança, cristão, a vossa fé, cristão, deve estar em Deus, porque Jesus te comprou com sangue precioso que te dá liberdade e, consequentemente, te constrange para a santificação.
No primeiro tópico, nós temos o tema, o contexto da primeira carta de Pedro. Eu já comecei dando um pouco do contexto, então os irmãos já entendem que é nesse contexto romano, nesse contexto de insatisfação popular de muitos, que a igreja vai se estabelecer ali naquela região da Ásia Menor. Então, o primeiro ponto aqui vai trazer, o primeiro tópico, ele vai trazer o seguinte, o destinatário da primeira carta. São pessoas estrangeiras, sem permissão para participar da vida pública, possuir terras ou receber herança. São para essas pessoas a qual essa mensagem Pedro destina. E aí é um ponto importante para nós trazermos na nossa lição. Independente da sua situação econômica, independente da sua situação social, se você possui bens ou não possui bens, se você possui prestígio social ou não, o Cristo que se revela, o Cristo que te dá liberdade, o Cristo que te salvou, o Cristo que te regenerou e te deu justificação, é o Cristo que, nesse momento, ele te entrega a coisa mais preciosa, que é a sua salvação. E essa salvação, ele vai falar no tópico 2, que causou várias perseguições. Essas perseguições, como eu disse anteriormente, elas são importantes nós entendermos, porque o cristão não foi chamado para viver conformemente, como dito em 1 Pedro, do 13 ao 21, da forma em que as pessoas vivem na sociedade. Então, consequentemente, é importante que o cristão compreenda que, uma vez salvo e liberto para viver em santidade, a santidade ela vai te diferenciar de tudo que você está vivendo. Ela não vai te permitir viver da mesma forma que você vivia, como é tratado no nosso texto, anteriormente a conhecer o Cristo que te deu salvação. Então, há um desprezo do povo romano, do povo judeu e também dos povos locais, que entendiam e compreendiam que aquele povo ali era um povo que, pelos romanos, eram considerados desprezíveis porque são supersticiosos e pervertedores das morais romanas. Pelos judeus, são pessoas que perseguiam eles principalmente pelas diferenças religiosas. Que a religião, que o fanatismo não nos cause nenhum temor de pregar a palavra de Deus. Porque esses povos viviam diferentemente, mesmo que aqueles que comandavam, aqueles que dominavam, os romanos, lhes causassem algum constrangimento. E aqui é importante a gente destacar que esse constrangimento não era simplesmente não olhar para essas pessoas. Era o constrangimento seguinte, não fazer negócio com essas pessoas, é não ter nenhum tipo de relacionamento com essas pessoas, é não deixar que essas pessoas pudessem trabalhar nas regiões onde romanos, onde judeus, onde povos locais moravam. Eles não podiam sequer comprar ou vender, eles não podiam sequer ter relacionamentos, amizades com essas pessoas, porque essas pessoas sentiam deveras um tamanho constrangimento e eram perseguidas, no ponto de apanharem na rua, no ponto de serem escorraçadas de locais, não poderem entrar em locais. Então essas pessoas, elas pela salvação que Cristo vos deu, pela liberdade que Cristo vos deu, que os constrangeu à santidade, fez com que essas pessoas fossem perseguidas. No terceiro tópico, vai falar então sobre o sofrimento. Pedro, que escreve essa carta, ele quer trazer então a ideia de que é importante que os cristãos vivam em santidade e que ao mesmo tempo não esmoreçam na fé, não esmoreçam na santidade, não esmoreçam na diferença que é trazida pela santificação. Então, nesse primeiro tópico, para concluir tudo que eu quis dizer, é que esses povos a qual Pedro destina a carta são pessoas que não possuem herança, que não possuem um bom prestígio social, são pessoas que foram perseguidas pelos romanos, pelos judeus, mas que ainda assim mantinham a sua fé firme, sendo santificados num processo de santificação, para que eles pudessem alcançar a liberdade que Cristo os deu. A santificação, então, ela te leva à liberdade a liberdade plena que Cristo nos entrega, porque essa santificação é a santificação que verdadeiramente te liberta. Então, eu gostaria de trazer essa frase de reflexão para você refletir com os seus jovens, né? Melhor sofrer no calabouço de Deus do que se deleitar no palácio do diabo, de Charles Spurgeon. Ou seja, é muito melhor sofrer com Cristo, sofrer perseguições com Cristo, sabendo que Cristo que te regenerou, te salvou e que te mantém em santificação, mesmo na perseguição, se mantenha firme, porque é muito melhor viver com Cristo do que qualquer lugar
sem ele. No tópico 2, nós vamos tratar sobre o assunto a santificação recebida na justificação deve ser mantida. É importante que nós entendamos que após a indicação de bênçãos de salvação, nesse trecho de 1 Pedro 13 ao 21, é sempre colocado um imperativo e um indicativo. O imperativo ele sempre traz o porquê, né? O porquê que deve ser assim. E em seguida ele traz um ponto que deve ser assim. Então, uma ordem ao cristão. Então ele traz a bondade e a misericórdia de Deus que concedeu a graça. E em seguida ele fala que a santidade deve ser contínua e progressiva. Que o cristão ele deve viver sempre cingindo o lombo, entendendo que a santificação é uma coisa importante no seguinte motivo. O cristão não deve viver da mesma maneira que vivia antes, na sua ignorância. Por quê? Porque agora ele é salvo. Agora ele tem Jesus, agora ele tem claramente a salvação que Cristo o entregou. Agora ele compreende isso claramente. Então isso faz com que ele não viva da mesma forma. A justificação e regeneração são acompanhadas da santificação. São coisas fundamentais que devem andar juntamente, tá? Então, assim, a melhor forma de entender a santificação, a nossa revista vai trazer, que é olhando para Cristo. Cristo é o nosso maior e melhor modelo de santificação. Deus é santo, no tópico 2. Ele vai trazer que o intelecto limitado do ser humano não consegue entender a santidade de Deus na sua plenitude. Então, por mais que nós queiramos compreender como Deus é santo, nós jamais saberemos explicar sequer como Deus é santo. E isso é importante para entendermos o seguinte ponto, que nós devemos nos santificar cada vez mais, com mais intensidade. A santificação é algo que deve ser levada e mantida a sério pelo cristão, porque Deus é santo. Porque Deus é santo. A santidade ela faz parte da essência do cristão. O cristão precisa ter a santificação como algo em que ele viva todos os seus dias. Então nós temos, que foi tratado nas anteriores aulas com o nosso irmão Tiago Mana, que você pode acessar, na nossa ADMP-TV, no nosso canal da ADMP-TV, que nós tratamos sobre o assunto de santificação posicional. Assim que o cristão ele é salvo, ele é regenerado, ele tem ali a sua justificação, ele é salvo por Cristo, ele tem também a santificação inicial, a santificação posicional, ele muda completamente o seu viver. E em seguida ele tem uma santificação progressiva, em que cada vez mais ele se santifica para ter um relacionamento mais próximo com Deus. E isso é essência, isso não pode ser deixado de lado de maneira alguma. E por isso nós puxamos o tópico 3, que é o seguinte: Deus é o único juiz justo e imparcial. Hoje o Deus que nós chamamos de Pai, como foi tratado no texto, ele é um Pai que nos ajuda, que nos mantém em santificação, como é tratado por Paulo em suas cartas. Mas é o mesmo Deus que também vai trazer juízo sobre todas as nossas ações, sejam elas boas ou ruins. Então é importante que o cristão entenda que a sua justificação, a sua santificação é algo que o torna cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais justificado. Esse juiz ele vai trazer um julgamento com vista ao arrependimento. Esse julgamento que Deus vai entregar a cada um de nós, cristãos, não é meramente nos últimos dias, mas também diariamente. Esse Deus ele nos traz a juízo para que nós nos arrependamos das nossas más atitudes e que nós voltemos a viver uma vida cada vez mais santa. Então, nós estamos falando também do final dos tempos, mas também do tempo atual. A cada dia, o cristão que vive em santidade, que tem um relacionamento com ele, é trazido o juízo, é trazido esse momento de arrependimento, que é fundamental, como eu disse, essência na vida do cristão. No tópico 3, a santidade que liberta. Aí nós trazemos de novo o nosso tema principal. A santidade, ela deve nos libertar. De que maneira a santidade deve nos libertar? O preço de resgate pela liberdade em Cristo. O fundamento da nossa liberdade é o resgate que Cristo nos dá. Então, essa liberdade que nos é nos concedida mediante Jesus, que pagou um alto preço pela liberdade que você possui. Então, como eu disse lá no início, essa liberdade ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Qual é o propósito dessa liberdade? O propósito dessa liberdade é te levar a cada vez mais santificar-se. A escravidão, a servidão era uma prática comum nessa época em que Pedro escreve. Mas é nesse contexto que Pedro traz essa escravidão que é deixada porque Cristo paga o preço para te libertar.
Cristo paga o preço para te tornar livre. Então essa liberdade, ela te constrange, ela deve nos constranger. E o segundo tópico vai trazer: o cristão é resgatado para ser livre. Livre do quê? Do pecado. O cristão, ele é chamado para ser livre, livre da escravidão do pecado. Tá? Então é importante que nós compreendamos que essa liberdade, ela foi paga por um preço. Foi o sangue de Cristo que nos libertou. Foi o sangue de Cristo que te libertou do pecado. Confundir justificação com santificação é algo que pode acontecer, que acontecia desde a época de Pedro, e é nesse motivo que ele traz essa carta. E não nos deve jamais ser motivo de nós confundirmos uma coisa com a outra. Justificação é como se, ao estar diante de Deus e Deus me perguntasse como você vai pagar pelas coisas e atitudes erradas que você teve. E a gente olha diretamente para o sangue precioso de Cristo. Então, quando eu sou justificado, é como se eu olhasse para Cristo e Cristo me tornasse justo. Então, eu jamais pequei, eu jamais errei, eu sou justo. Por quê? Porque Cristo me dá essa posição de justificação. A santificação, diferentemente da justificação, ela é algo, como eu disse, inicial, posicional, que muda a sua forma de viver, mas que ela te leva a um relacionamento com Cristo. Então nós devemos entender claramente, santificação é o que traz relacionamento com Deus. Então Deus te dá a liberdade para que, pelo meio à liberdade, você busque a santificação. E essa santificação te garanta cada vez mais liberdade para viver em Cristo. O subtópico 3, então, trará sobre a libertação plena se dará somente com a glorificação. Glória a Deus por isso. Nós seremos glorificados porque nós temos parte na ressurreição de Cristo. Cristo que nos dá uma vida em santidade. Cristo que nos deu liberdade para que assim vivamos em um processo de santificação que nos permitirá ver a Deus. E esse processo nos trará definitivamente a santificação de fato, a santificação final, a santificação definitiva, que é a glorificação. E aí a nossa revista vai trazer o seguinte: a graça tem muito a oferecer, o tempo da graça é eterno, portanto infinitamente maior do que o da escravidão, do pecado e morte espiritual. A participação na morte, que é a justificação, e na ressurreição de Cristo, que é a glorificação, faz-nos passar da morte para a vida. Então, em Cristo nós temos vida plena. Em Cristo nós somos libertos. Nós somos libertos para viver em santificação. E aí eu gostaria de trazer essa frase de John Wesley, que a conversão, que a regeneração, né, ela tira o mundo, ela tira o cristão do mundo, mas é somente na santificação que, de fato, nós tiramos o mundo do cristão. E cada vez mais essa diferença venha a ser algo que seja notado nas nossas vidas. Que essa santificação nos aproxime de Deus e nos distancie do mundo, que é o real motivo da santificação que Deus nos entrega. Então, concluindo, irmãos, aprendemos que Pedro, em sua primeira carta, escreveu para pessoas que em sua maioria eram estrangeiras. Por isso elas não dispunham de poder para participar da vida pública, possuir terras ou receber heranças. Todavia, sentiam alegria por participarem do sacrifício de Cristo, que pagou o resgate delas com algo mais valioso que toda a riqueza na terra. Elas foram libertas para viver em santidade, apesar do sofrimento que elas enfrentavam em seus dias. Que independentemente do sofrimento que nós viemos passar, que Cristo seja algo mais importante na nossa vida, que a nossa santificação seja essência nos nossos dia a dia, e que nós cada vez mais venhamos nos aproximar e sejamos definitivamente libertos para ser santos, para ser santificados em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, eu agradeço por essa oportunidade e até uma próxima.